Hoje nós vamos aprender sobre o processo de transformação. Essa mensagem nasceu em uma dos nossos encontros de discipulado. Tiago capítulo 3, versículo de número 13. Glória a Deus. Se alguém tiver sem Bíblia, a nossa Bíblia está aqui no telão. Nós vamos ler do 13 até o 17. Glória a Deus. Diz assim: quem é sábio e tem entendimento entre vocês, então que demonstre pelo seu bom procedimento, mediante as obras praticadas com humildade, que provém da sabedoria. Diga comigo, a humildade provém da sabedoria. 14. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja, amarga ambição egoísta, não se gloriem disto, nem neguem a verdade, pois esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas esse tipo de sabedoria é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Em algumas versões vai dizer que é instintiva. Versículo 16: pois onde há inveja, ambição egoísta, aí também há confusão, há toda espécie de maldade, mas a sabedoria que vem do alto, antes ela é pura, depois é pacífica, é amável, é compreensiva, é cheia de misericórdia, de bons frutos, é imparcial e é sincera. Amém? Vamos orar. Pai, nós entregamos a Ti o nosso coração mais uma vez. Espírito Santo, fala conosco, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir nessa manhã. Fala comigo, Jesus, eu aceito a correção, eu aceito a instrução, eu recebo o que vem de Ti para as nossas vidas, em nome de Jesus. Levanta a sua mão e diga: tens liberdade, Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar, fique à vontade, em nome de Jesus. Irmãos, quando a Bíblia diz que a sabedoria deste mundo, que é terrena, é instintiva, que também é demoníaca, está falando da sabedoria que brota da natureza caída do homem. Por isso que a inveja, a ambição, a confusão, a falta de humildade, a confusão no nosso meio, isso descreve todo ser humano. Todo ser humano tem uma natureza a qual ele precisa vencer, ser transformado de uma natureza caída, que é a natureza que nós chamamos a natureza adâmica, para a natureza do Filho de Deus, a natureza de Cristo. A Bíblia diz que pelo Espírito Santo nós recebemos as profundezas de Deus e somos transformados em uma nova natureza, a natureza celestial. Então o maior desafio que você tem na sua vida cristã não é só erguer a mão e falar: pronto, agora eu sou servo de Deus, eu sou crente. Quem disse que crente vai para o céu? Quem disse que é crente que será salvo? Ou coisa desse tipo. Primeiro a gente precisa perder essa mentalidade de fazer alguma coisa aqui para ser salvo. Porque a ideia de Deus é preparar você para a terra. Irmão, a salvação já começou para quem é salvo. E ela começa aqui agora. Por isso que na oração modelo de Jesus é: venha o teu reino, seja feita a sua vontade. Em que lugar? Aqui. Como? Como é no céu, seja feita a sua vontade aqui. Na terra, como é no céu.
Então o céu já começou para quem é salvo. E aí, eu me converto a Cristo, eu entro para o cristianismo, eu tenho um desafio de vida. Esse desafio é o processo de transformação. É crescer na graça, crescer no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando, até se tornar um dia perfeito. Por isso que ele deu uns para apóstolos, pastores, mestres e evangelistas, querendo o aperfeiçoamento dos santos, até que cheguemos à unidade da fé, até que cheguemos ao pleno conhecimento, até que cheguemos à estatura do varão perfeito, que é Jesus. Em outras palavras, até que nós nos tornemos como Jesus, em natureza, em propósito, em vida. Então esse é o nosso desafio de cristianismo, de vida com Deus, de vida cristã, meus amados irmãos. Agora, vamos entender como é que tudo isso aconteceu, por que a gente bagunçou tudo, por que nós somos pessoas tão complexas, por que é tão difícil a gente fazer as coisas certas, por que todo mundo erra, como é que é esse negócio? Será que você consegue identificar que você é um pecador? Amém? Mas como é que a gente explica isso? Porque o homem quando caiu, o homem quando se separou de Deus pelo pecado, Isaías 59 diz que as vossas iniquidades fazem separações entre vocês e o vosso Deus. E quando isso aconteceu, o homem perde a conexão da eternidade. E uma forma de conhecimento que o homem tem, agora está baseado na dedução da experiência. O homem é expulso do jardim de Deus, ele não tem mais comunhão com Deus, ele não tem mais acesso a Deus, ele vai viver uma vida independente e agora está baseada, a sua vida baseada na dedução da sua experiência. Então, desde a queda, o homem perdeu a conexão com aquilo que é espiritual. Então agora ele tem uma memória do que é eterno, ele tem uma memória do que é espiritual, mas ele não tem mais a consciência do que é eterno e nem espiritual. E memória é relance, memória não é plena, memória não é concreta. Então ele tem apenas um instinto leve do que é espiritualidade. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E o que trouxe morte para onde? O que a morte matou, irmão, não foi o corpo. A morte não matou a alma. A morte matou o espírito do homem. Por isso que agora o homem, sem um espírito vivificado, tudo que ele traduz de espiritualidade, ele traduz na base dos instintos. Então a alma do homem ficou refém dos instintos da carne. Quem pegou? A alma do homem ficou refém dos instintos da carne. E aí esse homem vai fazer do seu Deus aquilo que ele tem memória no seu ventre. Eu vou traduzir. Tudo que o homem enxerga como divindade é apenas aquilo que satisfaz o seu interesse. É aquilo que satisfaz a sua necessidade. É o que traz para ele satisfação. Então ele tem uma memória de uma relação espiritual, mas ele não tem uma referência. E aí o que ele vai fazer? Ele vai criar a sua própria divindade a partir do seu apetite carnal. Irmãos, o homem chama de espiritualidade aquilo que ele traduz de forma instintiva.
de forma animal. Por isso que é diabólico. Por isso que é diabólico, porque é idolatria. O que a Bíblia chama de idolatria não é culto a uma imagem de escultura. O que a Bíblia chama de idolatria é o homem fazendo do seu ventre, dos seus interesses, o seu próprio Deus. Aí o homem pega essa idolatria e transforma isso em um rito, um ritual. Porque no ritual, a ideia é convencer a divindade de realizar o seu interesse. Foi o próprio homem que criou essa divindade para satisfazer o seu próprio interesse. Foi o próprio homem que criou o ritual para convencer a divindade que ele mesmo criou de satisfazer o seu interesse. Aí esse homem, ele mesmo cria e não percebe que é ele que está criando tudo isso. Ele criou a especialidade de Deus naquilo que é o seu interesse. E por que tudo isso é demoníaco? Porque não leva ao conhecimento de Deus. Tudo que não leva ao conhecimento de Deus, ou o oposto, é demoníaco. É demoníaco porque leva a conclusões terrenas a respeito de Deus. E tudo que tenta concluir coisas terrenas a respeito de Deus é demoníaco. Deus é espírito. Importa que quem o adore em espírito. Então o homem vai adorar sempre a Deus naquilo que faz sentido para ele mesmo, na sua vontade. Quem está entendendo? Está traduzindo, irmão? É assim que ele vê a divindade. Só tem sentido para ele naquilo que realiza a sua vontade. Por isso que mais de 80% do povo cristão é seduzido pelo ritual e a falsa mensagem. Porque para ele faz sentido naquilo que a sua carne, que os seus instintos estão buscando. A sua carne não quer a mensagem que te faz pensar. Não quer a mensagem que te faz rever conceitos e valores. Você acaba querendo o ensino que produz no seu cérebro a dopamina de um cérebro descerebrado, escravo da carícia. Aí o homem tem uma experiência com um ritual, que é uma forma de traduzir aquilo que ele acredita ser a sua divindade. E aí quando ele tem resposta no ritual, quando ele tem resposta positiva no ritual, ele diz: acertei na divindade. A minha crença está certa. Porque cá para nós, a idolatria dá certo. É ou não é? Quantos testemunhos você já viu de campanha? Eu sei que você já passou por vários lugares aí. Fala a verdade. A campanha do milagre, da prosperidade, não sei o quê. Quantas gente já falou: olha, eu fui lá buscar pelo meu objetivo e Deus realizou não sei o quê. Deus fez não sei o quê. Aí bota uma fila de testemunho, um monte de gente faz. Quantos aqui já viram isso? Aí o homem tem resposta positiva no ritual e a experiência que ele teve com a sua divindade. A pergunta é: quem responde a esse ritual? Quem que realiza esses milagres aí? Como é que essas coisas acontecem? Aí eu vou dizer uma coisa aqui que talvez eu vou ser criticado na internet, ou mal interpretado por alguém aqui. Mas eu vou dizer para você que é o diabo
que responde a esse tipo de ritual. Por quê? Porque foi ele que prometeu isso. Quem é que disse nas Escrituras: o dia que você fizer um culto para satisfazer os seus interesses, eu darei para você tudo o que você pedir? Quem disse isso foi o diabo. Ah, se você se prostrar e me adorar, te darei os reinos desse mundo. Irmão, a filosofia religiosa do diabo ele oferece para você. Ele oferece transformar para você pedra em pão. Ele oferece para você, os anjos te servirão, porque você é o cara. Ele vai oferecer para você riquezas desse mundo em troca de devoção. É só adorar para receber. Essa é a filosofia de Satanás. Então só tem uma pessoa que pode responder a esse tipo de ritual. Quem prometeu isso? Aí tem um bando de crente que está pensando que estão adorando a Jesus, mas a filosofia religiosa desse ritual é do diabo. Grave isso. Para o diabo não importa se você fala Jesus ou não. Porque você pode vir aqui e falar: não, mas quando eu ergo as mãos, quando o meu culto eu oro em nome de Jesus. Para o diabo não importa se você fala Jesus, se o propósito da sua devoção é o propósito do diabo. Se a filosofia do seu culto é a filosofia que nasceu da serpente. A satisfação do interesse da carne, ainda que seja um culto em nome de Jesus, é demoníaco. Quem está entendendo, diga amém. E aí eu digo para você: existe resposta positiva na idolatria. Senão não funcionava tão bem. Porque funciona. Porém, corrompe a natureza. E o diabo não mentiu quando disse que daria. Eu te darei. Ele prometeu mesmo e ele cumpre. Ele não mentiu. O que ele estava fazendo é enganando. Enganar é diferente de mentir. Porque quando você substitui valores, no final quem perde é você, sem perceber. Irmãos, um culto a Deus genuíno, ele não pode ser para a contemplação do seu interesse ou da sua necessidade. Aí o homem está venerando o Deus que ele entendeu. E Deus quer que você sacrifique o que você entendeu para o conhecer. Eu vou repetir. Você está venerando o Deus que você entendeu. E Deus está dizendo: sacrifica o que você entendeu para conhecer a Deus. Sacrificar o quê? Sacrificar a maneira instintiva de viver. Não mais para ser satisfeito, mas agora para ser transformado. Quem estuda teologia, por exemplo, a pessoa não deveria estudar teologia para satisfazer o entendimento, mas para orientar o conhecimento. Porque tem gente que só quer saber para poder ser a pessoa que sabe. E isso tem a ver com orgulho. E o conhecimento é para orientar caminhos. Então, se você não entendeu, está tudo bem. Até é ótimo que você não entendeu. Procura conhecer. Porque o sentido não está naquilo que você entende, mas naquilo que você conhece.
Aleluia. Transformados no entendimento, não satisfeitos. Aleluia. Por isso Paulo vai dizer em Romanos 12:2: não vos amoldeis aos padrões desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, a agradável, a perfeita vontade de Deus na sua vida. Aleluia. E é a partir disso que nós saímos do nível do instintivo, do intuitivo e entramos no nível do intencional. Que eu não vivo mais por instinto e nem por intuito, mas eu vou viver agora 100% intencional em todas as coisas que eu vou viver e fazer. Aí você volta para a origem, para aquilo que nós perdemos antes do pecado. O que é que nós perdemos, irmãos, quando o homem pecou? Nós perdemos o verdadeiro propósito da nossa vida. Foi isso que nós perdemos, o verdadeiro sentido. E o maior problema da humanidade é um problema de sentido. O maior problema das crises do homem é uma crise de sentido. É não saber para onde vai, é não saber quem é. Aí o pecado veio, nós entendemos a vida a partir da utilidade. Perdemos o sentido da origem. Tudo para nós tem a ver com utilidade. E eu vou falar uma coisa para você: não tem nada mais inútil do que apenas ser útil. Quer um exemplo de uma coisa útil e inútil? O diabo. Não tem ser na terra e no céu mais útil do que o diabo. E ao mesmo tempo sem valor. O diabo foi útil ou não foi na vida de Jó? Foi ou não foi? Que às vezes você está falando assim: ai, sangue de Jesus tem poder, para trás de mim Satanás, Deus me livre e guarde, e não sei o quê. E o diabo é o anjo mais útil que tem, né? Anjo caído na sua vida. Não é à toa que Paulo, quando precisou entregar 2 cidadãos que estavam distorcidos no caminho, entregou na mão de quem? Tem uma oração de Paulo que ele entrega Himeneu e Alexandre nas mãos de Satanás, para ver se ao menos a alma desses caras se salvasse. Porque a vida é feita de processos. A vida é feita de processos. Por isso Jesus disse: no mundo tereis aflições. Irmão, olha só, mentiram para você. Sabe esses pastorzão de big igreja e tal? Mentiu para você. Quando falou: pare de sofrer, venha para cá, a mão de Deus está aqui você não vai viver nada disso. Se você está passando por problema é porque tem um demônio aí. É que você está na igreja errada. Porque se você estivesse aqui, sua vida estava prosperando, você estava bem demais. Mentiram para você. Isso é marketing. Eles aprenderam bem com o diabo. Que a filosofia é a da serpente. A mensagem é a mesma que o diabo pregou para Jesus no deserto. Riqueza, prosperidade, honra, glória de homens. Está sendo pregado por aí. Mentiram. O sofrimento é a angústia do crescimento.
Você já recebeu um panfletinho de evangelismo assim escrito: pare de sofrer? Se a gente for fazer o panfletinho, acho que a gente vai colocar assim: não pare de sofrer. Porque o sofrimento é a base do teu aperfeiçoamento. Sem sofrimento você não cresce, você não melhora, você não aprende. Tem que cair para levantar. Não tem jeito, a criança está aprendendo a andar. Claro, o pai vai cuidar e tal. Mas se você impedir, você vai tornar tardio o processo da individualização da criança. Deixa cair, vai fazer um machucadinho, um roxinho aqui, um roxinho ali. Uma hora aprende. As crianças mais ligeiras são aquelas que são deixadas, para criar anticorpos. Tá tudo bem, tá com a mão preta, nariz correndo, negócio tudo enfiando na boca, e o pai tá nem aí, criança saudável. Agora, quanto mais a mãe protege, parece que um ventinho já engripa, já fica doente, já dá um maior problemão. É ou não é? Estou mentindo? A vida é feita de processos. Você já nasce com sofrimento. Porque pensa só, você está no ventre, né, irmão? Você está lá na bolha da mamãe. Você está sendo nutrido. O parto é um rompimento desse ambiente de sossego. Por isso que a criança nasce chorando. Por isso que quem dá a luz também tem dores. Não dá para fugir das dores da vida. Elas são importantes para marcar sua vida, para amadurecer você. Eu gosto de uma frase que diz: ou esse deserto te amadurece, ou ele te mata. Porque a dor, o sofrimento, o processo, ele pode produzir dois tipos de caminho para você: ou é a morte mesmo, a decadência, ou o amadurecimento. Vai depender do tipo de resposta que você tem. Porque a gente não tem para onde fugir. Precisa existir uma resposta. Ou a dor, o sofrimento e os processos te derrubam de vez, ou eles te preparam, e não tem para onde fugir, irmão. É igual a águia quando tem filhos, os filhotinhos de águia, ela vai para o mais alto penhasco. A águia coloca espinho debaixo do ninho, porque conforme os filhotinhos da águia vão ficando grande, pesadinho, aí vai espetar no espinho e não vai conseguir mais ficar no ninho, que é para tirar do sossego, da acomodação, para esses filhotes de águia voarem e aprenderem a voar. E aí, se esses filhotes de águia não voam, o ninho tem espinho, o que eles fazem? Vão para onde? Vão para as costas da mamãe águia, vai subir em cima da mamãe. O que a mamãe águia faz quando o filhote sobe nela? Alça voo. E faz a curva, e o filhote cai. E agora ou você aprende, ou você aprende. Ou você morre, ou você voa. A vida é mais ou menos isso. São processos de transformações. A minha pergunta para você nessa manhã é: você está respondendo bem aos processos de transformações na sua vida? Você está respondendo como quem está sendo transformado, ou você está respondendo como quem está emburrecido? Olha o que a Bíblia diz no Salmo 104, versículo 13. O salmista escreve: dos teus aposentos celestes, o Senhor Deus rega os montes. Ele sacia a terra com o fruto das suas obras. Deus faz crescer o pasto para dar alimento ao gado, as plantas para que o homem cultive, para a terra dar o alimento. Deus dá
ao homem cultivo, Deus dá ao homem sementes para que o homem cultive a terra e a partir desse cultivo, a terra dê para o homem o alimento. Olha o versículo 15. O vinho que alegra o coração, o azeite que faz brilhar o rosto e o pão que sustenta com vigor. Você percebe que o versículo 15 fala de vinho, de azeite e de pão. Mas Deus deu para o homem sementes para plantar e tirar o alimento. E fala de 3 elementos que só podem existir por meios de processos. Porque você não planta uva e colhe vinho. Você não planta azeitona e colhe azeite. Você não planta trigo e vai colher pão. O azeite, o vinho e o pão só podem existir por meio de processos. E a promessa de Deus aqui não é uva, não é trigo, não é azeitona. A promessa de Deus aqui é vinho, é azeite e é pão. Sabe por quê? Porque é o resultado do processo. E é o resultado do processo que vai sustentar você. Aleluia! Agora, a nossa carência da ausência da presença de Deus nos torna instintivo para satisfazer o estômago. Aí nós queremos viver as recompensas, não queremos viver os processos. E a busca por recompensa é animal. Mas o processo nos transforma a ser o humano que Deus nos fez para ser. A azeitona, a uva e o trigo, ela vai satisfazer a sua necessidade. Ela vai atender a sua carência. Mas não vai gerar em você uma consciência de propósito. Quem está entendendo, diga amém. Não vai gerar em você sensibilidade. Não vai gerar em você perseverança. Não vai gerar em você conhecimento. Nós vivemos um cristianismo de pessoas atrás de recompensas, comedores de fruto, gente que está vivendo o aperitivo dopaminérgico. E cá para nós a comida, para nós, a comida se transformou em prazer. Por isso que você paga caro para comer num restaurante bom. Estou mentindo. Qual a dificuldade que você tem de fazer uma dieta? Posso falar a verdade? Quer ouvir? É a sua idolatria. Eu que pensava que o idólatra é aquele que faz a dieta. Não. O idólatra é aquele que se alimenta dopaminergicamente da comida que satisfaz o interesse. Que produz dopamina no cérebro. Por isso que você não consegue largar o pudim. Você não consegue largar o pão de açúcar. Você não consegue largar as coisinhas. Que é muito bom para você. Aí você come. Aí você vê um atleta. O cara vai comer o frango seco, vai comer a fruta, e engole aquilo forçado. Às vezes não está com vontade, mas ele come porque a comida para ele é para sustentar a estrutura. Não para saciar o interesse. Quem está entendendo o que eu estou falando? Está pegando aí? Então a gente precisa ser livre disso. De tudo aquilo que
É instintivo. Que massageia a nossa idolatria. Viver os processos nos ajuda a isso. É hora que Deus pega você e vai, agora vai você. Lute. Lembra quando Jesus chamou Pedro de canto e falou, olha, vem cá, filho. É um negócio seguinte, o diabo veio até mim, falou que pediu para peneirar a tua vida e tal. E eu falei para ele assim que você vai ganhar dele. Você vai vencer o capeta. Olha só, irmão, Jesus olhou para o Pedro e falou assim, está tudo liberado para o diabo, mas eu apostei foi em você. Tu vai vencer, hein? Lute lá. Guerreie a sua guerra. Porque olha, Pedro, você era menino, andava com um menino, mas vai chegar o momento que você vai deixar as coisas de menino, ou seja, vai amadurecer e vai ter que lutar por suas próprias mãos. É como se Deus estivesse dizendo para você, vai à luta. Agora é com você. E o sofrimento vem, a provação vem, o processo vem. E aí você fica assim, ó Deus, por que o Senhor permitiu isso? Porque é hora de você voar como águia. Sai do ninho. Ah, porque está espetando aqui. Porque você já está pesado demais na balança. Está na hora de amadurecer, camarada. Então a vida vai ficar mais espinhosa para você bater asa. Porque você só vai conhecer a Deus de verdade nos processos. Para que você tenha uma consciência redentiva. O que é a redenção? É pertencimento. Redenção é readquirir uma propriedade perdida. A obra da cruz foi redenção. E quando você tem consciência redentiva, você entende que tudo é dele, por ele, para ele, são todas as coisas, que você pertence a ele. Então a sua filosofia muda. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Quem me separará do amor de Deus? Ah, o perigo, a espada, a tribulação, a fome, a angústia? Não. Nem os anjos do céu, nem os demônios, nem nada nesse mundo, nem a altura, nem a profundidade, nem o presente, mas nem a morte me separa mais do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque eu tenho uma mentalidade redentiva. Eu pertenço a Deus. E quando eu pertenço a Deus, eu tenho contentamento. Eu estou vivendo o que Ele escolheu. Eu estou exatamente no lugar que Ele me pôs. Eu sou livre de ostentação, de desejo, de vontade. Quantas pessoas perdem o sono na vida porque querem muito uma coisa? Ai meu Deus, eu preciso daquele emprego. Ai meu Deus, eu preciso comprar aquele carro. Eu preciso comprar não sei o quê. Aí você vai para a internet e vê a vitrine desse mundo. Não, se eu tiver isso, eu vou ser feliz. E aí você começa a viver a sua vida em prol da saciedade do seu interesse. Você é um escravo do seu ventre. O seu Deus é você mesmo. E você não entendeu ainda. Porque encher a sua boca de trigo e o seu estômago de vinho pode manter você vivo, mas não te ensina a viver. Não te ensina a viver. E viver não é desfrutar de recompensas. Viver de verdade é conhecer os processos. Sabe o salmista que diz, foi bom ter sido afligido, Senhor, para que eu conhecesse os teus estatutos. Foi bom viver os processos. A Bíblia diz que até Jesus aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Então Deus não, preste atenção, Deus não te prometeu trigo, Deus não te prometeu uva e Deus não te prometeu azeitona, porque isso é recompensa.
Isso é resultado. Tem gente feliz da vida com o trigo que tem, com a uva que tem, com as coisas que tem, e Deus não te prometeu nada disso. Sabe o que Deus quer que você faça? Deus quer que você pegue o trigo, Deus quer que você pegue a uva, Deus quer que você pegue a azeitona e transforme eles vivendo processos. Para quê? Para que o trigo seja pão, para que a uva seja vinho, para que a azeitona se transforme em azeite. Não, eu vou traduzir melhor para você entender. O que Deus quer que você faça é que você pegue os seus resultados, suas recompensas, e transforme isso naquilo que vai servir o mundo à sua volta. No lugar de você ficar contemplativo. Lembra daquela parábola de Jesus? Que ele fala assim: um homem muito rico, tinha muitos bens, e aí uma hora ele chegou assim: não tenho mais aonde recolher os meus bens. Ah, já sei. Derrubarei os meus celeiros, levantarei celeiros maiores, então terei uma despensa maior por muitos anos. Aí ele disse: ó alma, come, bebe e folga. E depois disso, te pedirão a sua alma tudo que você preparou. Para quem é? Para quem é? Porque se tudo que você preparou foi para você mesmo, a Bíblia diz que você é louco, porque você está longe, desconexo do que é o propósito de Deus. Olha o que a Bíblia diz, Lucas 16:9. Eu vos digo, granjeai amigos, palavras de Jesus, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem aqui, Ele vos receba lá nos tabernáculos eternos. Eu vou traduzir: Deus quer que de você vai brotar vinho para alegrar o mundo, de você vai brotar azeite que vai resplandecer o rosto do mundo à sua volta, de você, irmão, de você vai brotar pão que vai dar vigor para o mundo à sua volta. A gente quer desfrutar do trigo, da uva e da azeitona, e Deus está dizendo: não. Vai viver os processos, porque você vai se tornar o pão. Por que que Jesus disse na ceia, palavras de Paulo em 1 Coríntios 11:24, o que dele recebemos, e ele disse: tendo dado graça, partiu o pão e disse: tomai e comei, é o meu corpo partido por vós. Aí depois ele diz assim: fazei isso em memória de mim. Esse fazer isso em memória de mim, sabe como que a gente traduz? Eu vou lá na igreja, na Santa Ceia, vou comer o pedacinho de pão e beber o vinho, porque é isso aí, eu estou fazendo isso que Jesus falou. Só que quando Jesus parte o pão e diz: é o meu corpo, e depois ele diz: façam isso, façam a mesma coisa, não é o pãozinho que você vai comer aqui na ceia hoje, não. Façam isso, você é o pão agora que precisa ser partido em favor do mundo à sua volta. E para não ficar só na minha interpretação, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27, Paulo diz: vós sois o corpo de Cristo, e cada pessoa entre vós, individualmente, é membro deste corpo. Eu vou repetir: vós sois o corpo de Cristo.
Então, quando ele partiu o pão e disse: façam isso, quem é o corpo de Cristo? Quem é o corpo de Cristo aqui nessa manhã? Eu vou dizer: esse corpo precisa ser partido. Esse corpo precisa ser partido, aleluia, glórias a Deus, porque esse é o processo de você virar pão, irmão, para ser partido, de você virar vinho, para alegar o coração, de você virar azeitona, ou melhor, azeite, para trazer brilho para o rosto, para trazer formosura para o rosto, aleluia. E como é que a uva vira vinho? Ela é pisada pelos homens. O processo de fermentação, depois de ser pisada pelos homens. Como é que o trigo vira pão? Ele vai ter que ser moído, refinado e depois aquecido no fogo, assado. Como é que a azeitona vira azeite? Ela é prensada na pedra, ela é esmagada. Por isso que essa ideia, pare de sofrer, está errada. Pode perceber, nós confundimos louvor com glorificação. Sabe que você pensa que está glorificando a Deus porque ele ergueu as mãos? Eu vou dizer uma coisa: glorificar a Deus não é louvar. Nós podemos louvar a Deus pelo poder de Deus, mas você só vai glorificar a Deus pela vontade de Deus. Então está tudo bem, a gente está aqui num culto, louvando, você ergue a mão, obrigado Senhor, porque o Senhor traz sustento, o Senhor cuida da nossa casa, o Senhor é bom, eu tenho que vestir, eu tenho de viver, eu tenho de morar, eu estou louvando a Deus pelo poder. Porque graças ao poder de Deus que você tem um emprego. Quem está entendendo, diga amém. Mas glorificar a Deus é outra coisa. Você precisa sair do ambiente de louvor e entrar no ambiente de glorificação. Tem que evoluir na tua fé, irmão. Posso ouvir um amém? Deus só é glorificado na completude do processo. Quer que eu repita? Você só glorifica Deus quando você completa os processos na sua vida. Da uva virar vinho, do trigo virar pão, da azeitona virar azeite. Quando é que foi que Jesus falou: vou glorificar o Pai? Quando foi? João capítulo 17, versículo 4, Jesus disse: eu te glorificarei na terra. Como? Finalizando a obra que me entregaste para realizar. Aí Jesus se esvaziou do poder para glorificar o Pai, porque Ele glorificou na cruz. Grave isso que eu vou te dizer. Você vai ter que se esvaziar do poder se quiser glorificar a Deus. Só podemos cumprir a vontade de Deus com esvaziamento de poder, esvaziamento de orgulho, esvaziamento de ego, esvaziamento de patente, esvaziamento de eus. Nós achamos que glorificamos a Deus na nossa euforia, com as nossas mãos levantadas, com os nossos gritos e agitos.
Mas nós só glorificamos a Deus quando vivemos os processos transformadores de Deus. É a única coisa que nos molda a natureza, é a nossa identidade, a identidade de Deus. É a única coisa que nos leva ao cumprimento do propósito de Deus na nossa vida. Jesus glorificou o Pai quando ele não tinha por que louvar. Não, ele está na cruz. E naquele momento ele ainda sentiu a ausência de Deus. Ele glorifica o Pai, mas o Deus, ele fala: por que me desamparaste? Ele glorificou quando não tinha por que louvar. Sabe qual vai ser o momento da sua vida que você glorifica a Deus? Quando você não tem motivos nenhum mais para louvá-lo. Quando você levanta as suas mãos e diz: Deus deu, Deus tirou. Nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. Está tudo bem, Deus. No processo de ser esmagado e permanecer com a sua vida intacta, as suas motivações alinhadas. Nada mais na sua vida é condicional. Tudo é intencional. Nada mais é instintivo. Quantas pessoas você conhece que deixou a fé por causa que minha vida não, Deus não olha para mim, as coisas não acontecem do jeito que eu pedi, do jeito que eu busquei. Nossa, Deus, eu orei tanto, eu jejuei tanto, por quê? Por quê? E aí você fica nesse negócio e tal, por quê? Porque você tem uma fé instintiva. A sua crença é diferente de fé. A gente confunde crença com fé. Então, viver processos é viver dores. E às vezes aquilo que a gente quer preservar, a gente quer proteger, precisa ser exposto aos processos. Pare de tentar proteger o que precisa ser exposto aos processos. Irmãos, nós estamos protegendo a uva de ser pisada. Nós estamos protegendo a azeitona de ser esmagada. Nós estamos protegendo o trigo de ser moído. E comer o fruto é diferente de você se tornar o fruto. Deus quer que você se torne o fruto. Então eu tenho que sair do intuitivo, eu tenho que sair do instintivo para viver o intencional. Sim, eu preciso ser esmagado no processo. O maior exemplo de processos na nossa vida são as transformações que acontecem nas relações humanas. Aleluia. Por que a Bíblia diz que não era bom que o homem vivesse só, irmãos? Porque não transforma. Não transforma. Quer ver um exemplo? Quem é pai aqui? Quem é pai, é mãe aqui? Irmãos, os filhos são os maiores agentes de transformações na vida da gente. É ou não é? A gente pensa que somos nós os condutores dos filhos. Mas na verdade, os nossos filhos são os condutores de Deus na nossa vida. Sabe por quê? Porque você vai ter que abrir mão de você por eles. Você vai ter que ir aonde você não quer ir por eles. O casamento é a mesma coisa, meu amigo. O casamento é a mesma coisa, é uma loucura. Você ficar, né? Para mim eu já não ligo muito. Mas eu sei que tem cara que não aguenta ficar 2 horas num supermercado. Mas fica por amor. Fica, né, varão? Vai andar num Brás da vida com a esposa, meu Deus do céu. Que entra numa loja, sai e entra na outra, e não compra nada, e vê tudo, mas não vê nada. E aí você fica ali, oh meu Deus do céu, o tempo passou, foi 2, 3, 4 horas, e você está ali do lado daquela pessoa que você ama, mas você não estaria ali nunca.
se você estivesse sozinho. Eu estou usando exemplo básico, pequeno assim. Mas tem tanta coisa esmagadora que acontece nas relações humanas e Deus nos chama ao perdão. Vai lá. Entrega. Entrega para o outro o melhor que você tem, que você recebeu desde a eternidade. Ah, mas o outro errou comigo, o outro não merece. Deus nunca te mandou entregar para alguém que merece. Porque se você entrega para quem merece, a sua entrega é interesseira. Irmão, presta atenção no que eu vou te dizer. Se você só ama as pessoas que te faz bem, o seu amor é interesseiro. Ele não é amor de verdade. Então faz o seguinte, aproveita agora que o outro é um problema, que ainda não está transformado, não completou o processo para amar, porque o dia que essa pessoa tiver a imagem de Jesus, o seu amor por ele ou por ela, pode ser que seja por interesse. Convencional. Fala a verdade. Nós vivemos as relações assim, irmão, à base de troca. Por isso que dá ruim o tempo todo. Pastor, eu não sei o que acontece comigo. Já é o terceiro relacionamento. É o quarto não sei o quê. Eu já estou até com vergonha. Eu estou quase igual a mulher do poço. Teve 6 maridos. Por quê? Porque é mau caráter, porque não sei o quê? Não. Porque ainda não entendeu o valor da entrega. Não entendeu o que se resume à vida. Nós estamos traduzindo as relações, porque a mulher do poço, ela não era uma pessoa mau caráter, ela acreditava em casamento. Quem casa quer casar para dar certo, ela não é. Então ela teve 6 maridos, ou 5 maridos. O 6º, a Bíblia diz que já não era dela. Então se tem alguém que acreditava em casamento, era aquela mulher, porque ela casou, deu errado, casou, deu errado, casou, e estava assim. O problema é a falta de convicção de caminho, para não desistir dos processos. Você desiste dos processos porque você não está entendendo. Você quer a uva, e Deus está falando assim, eu vou fazer de você o vinho. Ah, mas está demorando. O vinho, quanto mais demora, melhor ele é depois. Então, às vezes, Deus está demorando os processos na sua vida para melhorar a qualidade do seu vinho. Ninguém dá aleluia nesse momento, nem um glorinha. Pastor, mas eu já fui refinado, meu Deus. Já passei, às vezes Deus está refinando de novo para a farinha ficar mais fina. E você nem sabe que você ainda vai ter que ir para o forno. Aí a prensa vai vir, vai esmagar. Mas é para brotar azeite. São processos e você vai desistindo deles no meio do caminho, porque a revelação da sua divindade é a que satisfaz o seu interesse. Logo, quando não satisfaz o seu interesse, você muda de divindade. Você troca de igreja, troca de amizade, troca de relacionamento, muda de casamento. Você vai mudando tudo. Mas o problema é você que não entendeu. Aleluia! Uma casa de família original de Deus não vive na expectativa do que pode fazer para ser feliz, mas vai viver na contemplação do que já recebeu em Deus. Vai viver como? Vai viver satisfeito, vai viver
pleno. Eu não preciso de 2 empregos que roubam de mim a contemplação daquilo que Deus me deu, que não é dinheiro, é família. É relações. 1 Timóteo 6, 7, nada trouxemos para esse mundo, manifesto que nada vamos levar desse mundo, tendo porém sustento com que cobrimos, sejamos com isso contentes. Mas aqueles que querem ser ricos, caem em tentação, caem em laço com muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem o homem à perdição e à ruína. Aí eu falo para vocês, você quer trabalhar, quer dar o melhor para os seus filhos, é ou não é? Melhor iPhone, o melhor videogame, a escola particular. A pergunta é se ele tem você. Porque é isso que é mais importante. Sabe, os nossos filhos precisam olhar para nós e não ter nenhuma expectativa do que nós deveríamos fazer por eles. Tem criança que olha para o pai já esperando o próximo presente. Os nossos filhos deveriam olhar para nós e ver em nós o que representa certeza, convicção daquilo que Deus já fez. Sabe por que eu creio no processo? Porque eu conheço a origem e conheço o destino. Eu creio no processo porque eu sei de onde vim e sei para onde vou. Eu creio no processo porque eu sei de onde que saiu aquele trigo. E sei para que esse trigo serve. Aleluia. Porque a minha vida é o trigo que precisa ser refinada e precisa passar pelo fogo para que eu seja de Deus o pão que o mundo precisa. O pão para alimentar o mundo à minha volta, começando pela minha casa. Sabe por que a Bíblia diz: quem comer desse pão viverá? Esse pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Eu sou o pão. Eu sou o corpo de Cristo, então eu sou o pão. Então não proteja a uva de ser pisada, não proteja o trigo de ser moído, não proteja, irmão, a azeitona de ser prensada, de ser esmagada. Olha a tratativa de Jesus com Pedro e a tratativa de Jesus com Satanás. Ou melhor, com Judas. Eu já estou chamando Judas de Satanás, né? Não. Olha o que Jesus faz com Pedro, Mateus 16, 22. Pedro chamou Jesus à parte e começou a falar dizendo: Senhor, seja gracioso com o Senhor, tenha dó de ti mesmo. De modo algum, jamais isso te acontecerá. Jesus tinha acabado de falar que o Filho de Deus ia morrer. Ia passar pelo processo de cruz. Aí ele diz: poupa-te, Senhor. E virando-se, Jesus repreendeu a Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás. Agora olha o Judas. O Judas pegou os soldados romanos, vendeu Jesus por umas moedas, levou o soldado até Jesus, onde ele estava lá no monte. E aí, Mateus 26, 50, quando ele chega na frente de Jesus, Jesus, contudo, lhe perguntou: amigo, para que vieste, amigo? E no mesmo instante os homens avançaram sobre Jesus e o prenderam.
Como é que Jesus chama o Pedro de Satanás, que estava dizendo assim para ele: tenha dó de ti mesmo, te poupa, tal. E o outro, que o entregou para ser crucificado de amigo. Presta atenção. Qualquer mensagem que propõe para que você seja poupado, qualquer pregação que vai dizer para você ser poupado, pode ser a pregação do diabo falando no seu coração. Porque a melhor forma do pão cumprir o seu propósito é o pão ser comido, ser entregue. Em favor de muitos. Aleluia. Um pão comido é um pão que cumpre o seu propósito. Seja essa pessoa, irmão. Eu sei que existe uma guerra no nosso interior, porque são processos transformadores, e essa transformação é de natureza. Eu estou pregando para você aqui, não são conceitos intelectuais, porque tudo que eu estou falando para você não cabe intelectualmente. Essa palavra que eu estou pregando para você, a Bíblia diz que é loucura. O mundo não entende, mas ela é salvação para aqueles que creem. Só quem está no sentido eterno, quem está vivendo o senso de plenitude, que foi que nós ministramos sexta aqui no discipulado. Cara, esse é o ápice. É o ápice para nós sermos libertos de todas as crises emocionais, de todos os transtornos psiquiátricos, psicológicos, de uma natureza bagunçada, por causa dos nossos instintos. Tudo que é instinto vai te levar para a idolatria, e toda idolatria vai te levar para a morte, para o adoecimento, seja da alma, seja do corpo. Mas quando você tem um encontro vivo com Jesus, a Bíblia diz que acende uma lâmpada, irmão. Essa lâmpada é o espírito do homem. A Bíblia diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Quando acende a lâmpada do Senhor na sua vida, o espírito do homem se comunica com o Espírito de Deus, e há uma transformação de natureza. Você começa a entender tudo muito bem. Quem é da carne não entende nada, mas quem é do Espírito entende tudo muito bem. Você começa a ter clareza da vida, do caminho. Então emoções e sentimentos são transformados por uma convicção, por uma certeza plena. Você não é mais escravo da ansiedade, da busca pelo amanhã.